Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja conosco. Nós vamos falar hoje sobre algo que a maioria de nós temos, né, no nosso dia a dia. Alguém não tem nenhuma rotina? Não, né? Alguma coisa, né? Alguma organização a gente precisa ter, né? Alguma, nem todos têm muitas, que não é o meu caso. Mas eu conheço pessoas que não têm. Deixa eu fechar o Norton aqui, porque ele não faz parte da nossa palestra. Muito bem. Essa palestra, esse estudo foi baseado... O livro estava aqui, né? Mas essa capa é mais antiga. Neste livro, O Homem Integral, de Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Franco. E quando eu comecei a ler essa obra... Já fiquei muito surpresa no primeiro capítulo. Ela intitula como Fatores de Perturbação. Então, a gente quer ler, né? Porque quem de nós não se perturba de vez em quando, né? Alguns semanalmente, outros diariamente, alguns cada segundo, né? Depende muito do dia e da ocasião. E me chamou muito a atenção o que são esses fatores de perturbação. E o primeiro deles, da lista, do índice todo, é a rotina. Aí eu fiquei me perguntando, mas por que a rotina? A gente não ouve falar que a rotina é uma coisa boa? Quem que educa uma criança sem rotina? É complicado, não é? E aí eu fiquei me perguntando, o que será que Joana de Ângeles quer dizer com relação a isso? Porque o livro se chama o quê? O Homem Integral, então deve ser algo mais profundo do que o que a gente faz no dia a dia, né? Então vamos ver o que nós vamos na noite de hoje, que a gente pode levar daqui, aplicar nas nossas vidas e entender, né, esses processos dentro do nosso dia a dia. Para a gente iniciar, eu trouxe algumas definições, de dicionário mesmo, tá? O que é a rotina? A rotina é um caminho que a gente já conhece, é algo que a gente já repetiu, já praticou, não é? É uma sequência de etapas na realização de alguma coisa. Então, o que é uma rotina? A gente faz o que de manhã? Acorda, né? Porque se a gente não acordar, não vai ser bom, a gente já está no plano espiritual. Então, a gente acorda, a gente sai da cama, vai o quê? Escovar os dentes, tomar café, enfim. Todos nós temos o quê? Uma rotina que vai de A a Z diariamente, não é isso? Então, são uma sequência de etapas. Mas o que eu achei interessante dessa definição é que é o hábito de fazer algo sempre do mesmo modo. Então, aí a coisa já começa a ficar um pouco mais complicada. Porque se a gente for pensar com coisas relacionadas à vida material, eu acordo, tem que escovar os dentes, tem que tomar banho, tudo bem, sempre do mesmo modo? Eu sempre vou escovar os dentes, eu sempre vou tomar banho. Mas será que o hábito de fazer algo sempre do mesmo modo, se a gente se aplicar para coisas nossas, espirituais ou psicológicas, a forma que a gente se porta, será que é positivo? Então, se eu tenho o hábito de sempre gritar, será que é positivo? Se eu tenho o hábito de sempre falar mal, será que é positivo? E isso se torna o quê? Uma rotina, porque a rotina nada mais é do que a formação dos hábitos, né? Que a gente vai praticando, vai acumulando e se torna o quê? Uma rotina. E uma outra definição, que é uma índole conservadora ou oposta ao progresso, que é onde Joana de Ângeles vai tocar na nossa parte. O que é essa rotina na nossa vida que está o quê? Impactando, está nos deixando emperrados em alguns costumes, em alguns hábitos, não nos deixando o quê? Nos mover. Ao mesmo tempo, ela o quê? Impede da gente o quê? Progredir. Então, eu acho que esses dois significados aqui, a gente ter eles em mente durante toda a palestra, é o que vai nos auxiliar. Não pensar apenas em coisas corriqueiras do dia a dia. Eu acordo, tomo banho, escovo os dentes. Não é essa rotina que Joana de Ângeles trouxe para nós. Vamos ver aqui no decorrer do nosso estudo. Então, ela começa assim, falando de uma transformação social. O que foi essa transformação social? A aliança da ciência com a tecnologia, né? De uns tempos para cá, muita coisa aconteceu nesse último século, não é? Quem aqui que viu o telefone com fio? Aqueles de põe o dedinho. Você pensa nisso, pelo amor de Deus. Então, nem precisa falar, e máquina de... não precisa nem ir atrás, tá?
Não vamos nem começar a pensar para não ficar para baixo. Então, houve o quê? Uma transformação social, houve o quê? Uma aliança da ciência e da tecnologia. Até, gente, coisa simples, né? De tomar. Hoje eu fui no médico pedir a febre, essas coisas todas, me colocaram um negócio que não era nem no ouvido nem na boca medir a febre. Eu falei, nossa, até isso, né? No passado era o quê? A mãe tinha outros métodos, né? Então coisas simples, triviais, e a tecnologia entrou com tudo na nossa vida, e graças a Deus, né? Mas ela também fala que durante esse período houve também conflitos na personalidade humana. Por quê? Houve um período em que aconteceu que a alma e o corpo, eles ficaram o quê? Era uma essência que ficou dividida. Então, ou eu vivo para o corpo, ou eu vivia só para a alma. E isso começou a trazer alguns conflitos na nossa personalidade, na nossa sociedade atual. E aí, faz o que quando a gente tem conflito, gente? A gente se altera, a gente se perturba. Certo? Então, ninguém fica com conflito achando que está lindo, que é uma delícia viver com a dificuldade, né? Então, a gente começa a se perturbar. E essa mudança de hábitos, quais que foram? Ela faz uma descrição bem interessante aqui. No passado, o que a gente tinha? Vamos pensar aí há 500 anos atrás. O que nós tínhamos? A gente tinha nem 500, né? Vamos colocar uns o quê? 80, 90, né? Porque aí já mais perto da gente. Tabu, superstição, a gente ainda tem alguns, mas tabus. O que era um tabu, sei lá, de 70 anos atrás? A mulher divorciava não prestava, por exemplo, certo? Coisas desse tipo. Superstição. Então, que fazia o quê? Gerava comportamento extravagante naquela época, né? Olha, tudo era um escândalo. Hoje, gente, o que acontece? Aquela hipocrisia, aquela coisa do reservado, parece que a coisa virou completamente ao contrário. Hoje em dia a gente está num outro extremo que ela fala o quê? A gente se liberou de algumas fobias, de alguns costumes, de algumas coisas que foi positiva. Mas caímos por um outro tipo de comportamento, que foi o comportamento de criação de ídolos, de adoração à nossa autoimagem, e por aí vai. Então, de um extremo não é retração, não, de castração que a gente viveu há uns anos atrás, umas décadas atrás, hoje a gente entra num processo completamente diferente, mudou o hábito, o mundo mudou, está tudo avançado, mas a gente entrou num processo de desequilíbrio também por essa mudança de hábito na nossa vida. O que era para ser para melhor, ou seja, a aliança da ciência com a tecnologia, trouxe para nós alguns conflitos. E muitos desses conflitos afetam e estão relacionados com a rotina que nós implementamos na nossa vida, que é o ponto principal desta palestra. Então, vamos ver aqui. Nós temos, segundo Joana de Ângeles, dois extremos, né? O primeiro deles é a ciência, que a gente conhece, e a vida nossa, a vida comum que a gente vive. Nós temos na ciência um progresso, né, que está em desenvolvimento. A gente tem o quê? Ciência médica, ciência química, tudo quanto é ciência tecnológica, o que for. Mas, muitas vezes, essa ciência ela está o quê? Afastada do desenvolvimento ético-moral. Certo? Então, o conhecimento intelectual nem sempre avança com o desenvolvimento moral. E o outro extremo que Joana de Ângeles traz é o extremo da nossa vida comum, quando a gente não está nessa intelectualidade, quando a gente não está participando dessa parte científica, dessa parte ética, de pesquisar, de estar para frente, de se instruir, de se intelectualizar e esquecer o resto, nós estamos aonde? Na vida comum, ansiosos, com medo de quem vai ser o presidente, com medo da violência, com bate-boca aqui e ali. Então, a gente está, cada um está no extremo. Ou estão na academia, ou estão nas pesquisas, estão fechados no intelectualismo, ou nós estamos num processo de várias coisas que ela cita. Insegurança, suspeita, violência. Eu duvido aqui que qualquer um de nós vai, sei lá, aqui ainda a gente vai, mas vai no Brasil, num bairro perigoso, com um relógio legal. Ninguém vai. A gente está suspeitando alguma coisa vai acontecer. Alguma desgraça sempre vai acontecer. A gente liga a televisão, tem alguma coisa acontecendo. Então, tudo isso são os dois extremos. Mas o excesso de tecnologia, que era o quê? A proposta era auxiliar o nosso progresso.
E auxiliou muito, né? Ou não? Sim. Alguém que consegue pensar em viver sem internet hoje? Ou sem computador? Não. Alguém, gente? Alguém consegue? Não. Então, mas eu estava pensando nisso, gente. Quantos de nós não iríamos ao desespero se alguém tirasse, sei lá, o micro-ondas de casa? Eu estou falando primeiro dos meus conflitos, né? Se alguém tirasse aquele fogão que você aperta e o negócio sobe, que nem fogo a gente vê mais, né? É um negócio vermelho que fica ali. Ou vocês têm, quem entende fogo está atrasado. É um negócio que fica um vermelho, que não sabe se é fogo ou se é o quê. Então, Tem gente que precisa aprender, sabe? pois é, também tem isso. Então a gente chega num ponto em que a tecnologia veio para ajudar, mas ela também veio para atrapalhar e nós não conseguimos lidar com este avanço. Então a gente começou com o quê? Com uma rotina também nessa parte. A nossa rotina hoje é o quê? A do apertar o botão e acontecer. E isso vai gerando o quê? Algumas complicações na nossa existência, não é? Aí ela continua. Também tem o individualismo. O individualismo era o quê? Antigamente era o quê? O homem, o machão, fortão, Ainda é, né? Mas antigamente era mais. Porque ainda bem que não mudou, devia ter mudado isso, a mulher crescer músculo, não. Mas o homem ainda é o fortão. O machão não sei se é, mas o fortão ele ainda é, né? E a mulher, ela era o quê? A boneca frágil, certo? Dona de casa, submissa, objeto de luxo. O que aconteceu hoje, gente, com isso? Não dispensa até comentários, né? Nada disso, exatamente, para ser mais positivo. Mas o que hoje que é maravilhoso, a mulher tomou o seu lugar, ela agora tem lugar na sociedade, até considerada alma, né? Porque perguntaram, né, na época do Espiritismo, na época de Allan Kardec, perguntaram se a mulher tinha alma. É cruel isso aí, né? Então, a gente está bem avançado hoje, né? Aí o que aconteceu? Com essa parte de homem e mulher, esse paradigma foi quebrado, esse preconceito acabou, mas veio o que no lugar? Segundo Joana de Ângeles, o consumismo exagerado. Veio o quê? A idolatria. A gente tem que ter, porque é um padrão, porque se eu não tiver e não ser o outro vai me criticar. Antigamente nada disso. Eu tinha 10 mil vacas, o outro a 500 quilômetros tinha 10 mil vacas, ninguém ficava sabendo. Hoje, basta o quê? Um clique, né? Uma fotinho, a pessoa sabe se nós estamos na China, no Japão, ou seja lá onde for. Então, tudo isso trouxe para nós também alguns processos de destruição do indivíduo, onde nós não conseguimos ser nós mesmos. Nós estabelecemos uma rotina, não só em termos da tecnologia, mas com a gente mesmo, de se autoafirmar, de se pertencer, de agradar, né? Então, vejam que o que eu fiquei muito surpresa dessa mensagem é que Joana de Ângeles não está falando, não vai arrumar o trabalho tal, você quer limpar o carro de domingo, não. Ela está falando de uma rotina espiritual, uma rotina mental que a gente está criando na nossa vida, né? Tanto é que ela fala, olha, houve uma troca de conduta. As pessoas mudaram de comportamento. A casca, né? Mas não houve uma renovação saudável na forma de ver e encarar a vida. Então a gente mudou, né? Os costumes mudaram, está tudo muito para frente, é maravilhoso, mas e aquela renovação interior? Não aconteceu ainda, não é? Então, é esse ponto que ela vem nos chamar a atenção. Aqui eu trouxe essas duas fotos porque ela cita algo sobre a rotina que ela fala que é uma fuga. E é uma fuga muito desigual, que é uma fuga e uma luta do homem contra a máquina. A gente quer o quê? Ser como máquina. E a gente quer ser potente, a gente quer tudo automático. Ao mesmo tempo que tem a competição, nós queremos tudo, nós queremos ser tudo, queremos fazer tudo e ser melhor que tudo. Nós temos a acomodação. E aí são outros dois extremos. Uns querem muito e isso e aquilo acontece, se perturbam. Outros ficam na acomodação, que também é enferma, segundo Joana de Ângeles. Então aí a gente tem que ver essas duas fotos e tentar refletir.
né, para nós mesmos. Onde que eu me encaixo aí? Né? E aqui, gente, não tem nada demais no setor do trabalho, nas conquistas da nossa vida, a gente competir. Não tem nada demais. Mas a vida não pode ser só isso, certo? A vida não pode ser só aquele trabalho que eu tenho que conseguir. A vida não deve ser só aquele carro que eu tenho que comprar porque alguém que eu conheço que me jogou na cara que pode, mas que eu tenho. A vida não pode ser só isso. Ao mesmo tempo que a vida não pode ser a desgraça do mundo, eu vou ficar na minha casa, fazer a minha vidinha comum. Né? Quem já não ouviu falar isso? Fico aqui no meu canto, tenho a minha rotininha, a pessoa acha isso lindo. Tem minha vidinha aqui, vocês ouviram falar? Primeiro que a palavra vidinha é duro, né, gente? Porque a vidinha, o que Deus deu para nós, a oportunidade da reencarnação, e a gente pega isso, coloca num buraco e chama de vidinha, né? Então eu fico ali, na minha vidinha, o que ela fala aqui? Ela é bem taxativa. A pessoa sai, vai para o trabalho, né? Tem todo aquele percurso que a gente vai ver mais lá na frente. Mas são os dois extremos. Uns estão um matando o outro aqui para conseguir o que pode, o que não pode, e outros não estão fazendo absolutamente nada. Né? Então, a minha rotina é o quê? Vou trabalhar aquele mesmo trabalho de 30 anos, porque eu não consigo nada mesmo, nunca tentei nada, mas também não vou nem tentar. Aí já vai para um caminho do comodismo. Eu peguei uma pergunta, gente, do Livro dos Espíritos, abri um parênteses, da Lei do Progresso. Eu vou ler para vocês, porque essa pergunta ela se aplica muito à nossa sociedade, mas vamos pensar como se fosse apenas para nós, como indivíduo. Ela fala assim, o Allan Kardec pergunta, não há homens de boa fé. Quem são os homens de boa fé, gente? Somos a gente, certo? Tem alguém de má fé aqui? Também se tiver, não precisa dizer. Mas nós somos homens de boa fé. Gente do bem, que está querendo ser do bem, pelo menos, querendo ser do bem, né? Então ele pergunta, gente de boa fé, que se opõe ao progresso, aqui, a gente de boa fé, que se opõe a se mover, certo? Acreditando favorecê-lo, ou seja, eu não faço diferença no mundo, com o mundo sem mim, semigo, comigo, é a mesma coisa, certo? Acreditando favorecê-lo, por quê? Do ponto de vista em que se colocam. O vem onde ele não existe, ou seja, vou ler de novo. Não há homens que de boa fé opõem-se ao progresso, acreditando favorecê-lo, porque do ponto de vista em que se colocam, o vem onde ele não existe. Então a pessoa acha que ela não precisa mudar, não precisa ir para frente, que o mundo sem ela ou com ela não vai mudar absolutamente nada, tá? E não tem mal nenhum, ela não está desejando mal, não. Emperrou ali, né? Minha vidinha ficou na vidinha e ficou ali. Aí os espíritos respondem assim, olha a resposta, estão preparados? Então não vamos lá chegar no nosso tataravô, que tinha a vidinha dele, minha filha, sou assim, 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 e vamos pensar assim, mas olha a resposta. Assemelham-se a pequenas pedras que colocadas debaixo da roda de uma grande viatura não impede de avançar. Então, gente, quando o progresso tem que ir, as pedras vão rolar. Que pergunta é essa? É a 782, Lei do Progresso. Quando o progresso não tem, é a lei do progresso. Não tem como a gente escolher, eu vou progredir ou não. Não, você vai e eu também. Como e quando, vai depender muito de nós. Mas se não depender de nós, vai acontecer. Né? Então tá aqui. Eu achei isso aqui impressionante, porque imagina mesmo, aí você começa a pensar um caminhão e umas pedras embaixo do caminhão. O caminhão vai o quê? Passar, vai progredir, né? Vai avançar naquela estrada. Vai acontecer o quê com as pedras? A gente vai o quê? Vai rolar ali, a gente vai para frente. A gente vai ser espirrado de alguma forma. Né? Então, essa parte é aquela coisa, né? A gente pensa aqui, não tem jeito mesmo. Essa vida não vai para lugar nenhum, esse governo que não presta, eu vou ficar na minha vida mesmo. E Joana de Ângeles vem com uma frase assim, que acho que para nós, se ficar só isso, já estaria bom, só a mensagem. Os mecanismos responsáveis pela segurança emocional
levam o indivíduo que não se encoraja à competição doentia, à acomodação também enferma, como forma de sobrevivência no abismo em que se encontra, receando ser vencido, esmagado ou consumido pela massa crescente ou pelo desespero avassalador. Estabelece poucas metas que conquista com relativa facilidade, passando por uma existência rotineira e neurotizante, que lhe mata o entusiasmo de viver e os estímulos para enfrentar novos desafios. Gente, olha, eu estava aqui pensando aqui, o que será que leva o indivíduo... Quais são esses mecanismos de segurança emocional? Alguém pode dar aí uma dica? O que vocês acham? Mecanismos responsáveis pela segurança emocional. Oi? Medo do errar. Medo do errar, medo de não ser bom bastante, né? Medo de arriscar, medo da mudança, não querer tomar decisões porque o meu tataravô não deu certo, comigo não vai dar mesmo, certo? Quem já ouviu isso assim? Você nasceu, essa família, todo mundo é assim, você vai ser assim. Então, às vezes, não é a gente que quer ser assim. Tem algo que já foi o quê? Meio que disseminado ali. Mas cabe a nós sair deste círculo, dessa semente, que não foi uma boa plantação, arrancar essa erva daninha e seguir em frente. Não é? Então, o que leva? Se a pessoa não entra na competição, ela se acomoda como forma de sobrevivência no abismo. Lembra dos dois extremos? Ou é um extremo da competição, de tudo dar certo, da tecnologia, da intelectualidade, ou é um extremo do desespero. A coisa vai tomando conta, o mundo está mudado, deixa eu me enfiar aqui dentro de casa, na minha vidinha comum, né? E o mundo vai mudando, as coisas vão acontecendo lá fora. E nossa vidinha comum, que vamos pensar, gente, que não é questão material da coisa, é a questão espiritual. Então, ela coloca, a gente faz o quê? Estabelece poucas metas. Um exemplo de estabelecer poucas metas. Você pergunta para a pessoa assim, você quer o quê da vida? Não sei. Bom, difícil responder o que a gente quer da vida, mas tem que ter pelo menos uma meta. Bom, eu queria arrumar um trabalho. Que trabalho você quer? Qualquer um tá bom. Então ela arruma qualquer trabalho. E aí fica naquela rotina, aquilo se torna uma neurose e a pessoa perde o estímulo, mas é a minha vidinha, é o que tem para hoje. E a pessoa não se move. Né? Então é isso aqui que ela está dizendo. Mata o entusiasmo de viver. E não é a rotina, gente, do simples. Não é a questão da gente ter algo simples para fazer, não ter recursos materiais abastados, não é isso. É a nossa condição mental. Se eu sou uma pessoa, que é verdade, que eu sou mesmo, eu não consigo ficar na mesmice. Não consigo. Mas tem pessoas que não conseguem sair da mesmice. E nenhum dos dois extremos é muito bom, porque uma pessoa que não consegue sair da mesmice, ela não, o quê? Não se desenvolve. E aquela que só quer ficar mudando toda hora também não é muito positivo. Né? Porque a gente tem que se centrar em alguma coisa, depois passar para outra. Né? Então, tudo tem o quê? Um equilíbrio aqui. Mas chega uma hora que a gente tem o quê? Poucas metas. Não, eu só quero ter, sei lá, um trabalho qualquer aí, para eu comprar comida, ou ter uma família assim assada, uma casinha simples, isso é coisa material, né? Mas eu queria só, sei lá, ter um pouquinho de dinheiro na conta. Então, a gente vive nos pouquinhos, na parte material. Tá? E na parte espiritual, alguém pode me dar um exemplo de estagnação na parte espiritual? Alguém tem algum exemplo? Achar que não precisa mudar. Sim, é que ela fala, medo da mudança. Também, ou que não merece. Achar que quando morrer Que não merece, que vou para o céu, né? Agora, essa parte, gente, você me fez lembrar de uma pergunta assim, do Livro dos Espíritos, que é impressionante.
Allan Kardec tem uma hora que pergunta, uma das perguntas lá, que fala o que é do mal, né? O mal é a ausência do bem. Então a pessoa, os de boa fé, os bonzinhos, que a gente se coloca no meio dessas pessoas, a gente fala, eu sou uma pessoa boa, não faço mal para ninguém. O que é a verdade. E quanto de bem que eu estou fazendo? A começar para mim mesmo. Né? Então existe o que essa rotina que se forma na nossa existência e aquilo ali fica. E a gente tem a esperança de justamente isso, de desencarnar e tudo vai mudar. A hora que eu desencarnar, a coisa vai para frente, vai ser tudo diferente. Não vai. Se nós desencarnarmos aqui assim, nós podemos não ter o sofazinho lá com o cigarrinho, mas a condição mental vai ser a mesma. Do não ser capaz, do não querer ir para frente, do que achar que todo mundo é melhor, ou ao contrário, de se achar o melhor, né, de achar que pode mais que todo mundo, e por aí vai. Então, olha só que interessante, a nossa rotina, ela é disfarçada como segurança, emperra o progresso social, automatiza a mente que cede o campo do raciocínio ao mesmismo, cansador e deprimente. Como eu comentei no começo, como é que a gente vai educar uma criança sem rotina? Não há como. Existe um processo de criação do hábito, certo? Então você pratica, escovar os dentes. Alguém aqui já nasceu escovando os dentes? Por favor, se alguém nasceu sabendo escovar os dentes, maravilhoso, mas no nosso planeta não existe isso. Então a gente tem que ter o quê? Uma rotina. Então a gente pega a criança, pega a pasta, faz isso. Aquilo vai se tornando o quê? Um hábito. Aos 20 anos, 15, 16, você não vai escovar os dentes mais da criança, já tornou um hábito, virou uma rotina, certo? Então aqui a gente usa a nossa rotina. Eu levanto, tomo banho, eu sou uma pessoa super organizada, tudo na minha vida está alinhado, é tudo perfeito, mas a gente usa isso, a rotina é um disfarce. É um disfarce. Ela é disfarçada como segurança. Então, eu acho que eu tenho uma rotina na minha casa, no meu trabalho, na minha vida, e eu estou, assim, muito seguro, eu estou muito centrado, eu sou uma pessoa muito organizada. Esse mundo aqui está louco, eu tenho a minha vida organizada, estabelecida. A gente pensa isso em termos materiais, não é? Mas chega uma hora que acontece o quê? Automatiza a mente da gente. Então, tem pessoas que são inflexíveis. Vocês conhecem uma pessoa que é inflexível? E a rotina começa a fazer o quê? A virar uma mania. A mania de que eu tenho que pôr a louça exatamente aqui. E da mania começa o quê? Um transtorno obsessivo compulsivo, porque tem que ser sempre daquele jeito. Mas aquilo não é mais a rotina. A rotina é, todo mundo pega o copo e põe no lugar. Não é a hora, não é a cor, não é... E aquilo começa a se tornar o quê? Um monstro dentro da gente, porque a gente tem que viver daquele jeito. E aí, eu achei essa parte disfarçada como segurança, gente, assim, é impressionante, porque a gente usa muitas vezes nossas coisas materiais, né? O nosso trabalho, as coisas que a gente tem com o pé no chão, de falar, eu sou uma pessoa endireitada, eu sou uma pessoa reta, organizada, mas como é que está a nossa mente? Será que aquele CEO daquela empresa, que todo mundo acha que é um homem bem-sucedido, ou é rico, ou está bem financeiramente, ou é uma pessoa muito galanteadora, uma pessoa muito adorada, será que aquela mente não está cansada e deprimida? É isso que a gente tem que pensar, é a rotina mental da gente. A gente, às vezes, se pega aqui, gente, não sei vocês, mas tem dias que a gente acorda no domingo de manhã, quando abre o olho é domingo, quando fecha o olho é domingo. Mas não o mesmo domingo, o outro domingo. Porque está o quê? No automático. No automático até que o quê? Que ela vai falar depois, rompe aquela barragem, igual o rio, né? Vai enchendo até que chega o conflito. Então vamos lá. O potencial inativo. Então ela vai falar que quando a falta de estímulo, né, que é a parte que a gente vai tocar aqui nesse estudo. Ela começa dizendo que um homem é um mamífero biossocial construído para experiências e iniciativas constantes e renovadoras. Experiências e iniciativas constantes.
Não é assim, eu nasci assim, fui criado assim, tenho que morrer assim. Morrer não, né? Desencarnar. Constante, gente. É assim, é impressionante, porque se a gente for pensar na vida do homem, o que é a nossa vida hoje? Nós fomos criados assim, do jeito que a gente é? Nem materialmente, nem espiritualmente, mas materialmente falando, só para dar um exemplo, nós somos o quê? Ao longo dos milênios, existiu o quê? Aglomerações celulares. Se nós tivéssemos, supor que a gente pudesse pensar naquele momento, tivéssemos parado ali, não vou mudar, não, aqui é minha rotina, aquela célula tinha virado esse corpite lindo que a gente tem? Não tinha, né? É a mesma coisa. A nossa vida, a nossa trajetória espiritual, renovações constantes, numa experiência constante. Eu já provei de tudo nessa vida, não quero saber de nada. Será que já provou de tudo mesmo? Não quero aprender, mas tem pessoas que têm a coragem de dizer: eu não sei o porquê que você ainda quer aprender alguma coisa. Chega um momento da vida que não tem que aprender mais nada. Gente, isso é a pior aberração que uma pessoa pode dizer. Me desculpa. O que vai acontecer depois? Então não precisa aprender mais nada. Você está com 100 anos, a minha vida e a sua, o nosso objetivo é desencarnar e ir para onde? Fazer o quê? Há de se ter alguma coisa, gente. Não é possível. Então, aqui ela vai dizer que a vida do homem é um resultado de bilhões de anos de transformação. Bilhões. O que a gente é hoje, gente, é um livro muito grosso, por sinal. Né? Sem contar a parte espiritual, que essa aí é uma outra palestra. Mas ela está falando só da parte física. Não é? Para a gente ficar nessa perfeição linda desse corpinho que a gente teve, houve modificações. Houve uma rotina, mas a coisa avançou. Não é? E aí o outro aspecto que ela fala é do trabalho. O trabalho, não só o trabalho material, o trabalho no geral, é o estímulo aos valores que dormem latentes, aguardando despertamento, ampliação e desdobramento. Qual um exemplo de um trabalho que não é só o trabalho material? Quem dá um exemplo de um trabalho? Ninguém trabalha aqui? Vai lá. Ouvir alguém, olha que maravilhoso. Nossa, este é um trabalho espiritual celeste. Pois é. Ouvir alguém, né? Um trabalho, aprender a ouvir. Dá trabalho, gente, ou não? Não dá? Aprender a falar é muito fácil, né? Aprender a falar é uma beleza, mas e aprender a ouvir? Né? Então, assim, o trabalho é estimular valores, aguardar o despertamento daquelas coisas que estão latentes do nosso espírito. A gente não vai desenvolver tudo de uma vez. Mas para que isso aconteça, tem que se trabalhar algumas coisas. Então, eu estou na minha rotina do A, B, C e D, todos os santos dias. E eu não quero sair daquilo. O que é que eu estou trabalhando? Dentro e fora de mim. Muito pouco, né? É uma superficialidade muito grande que a gente enfrenta. Então, ela fala aqui, ó, eu fiz um esqueminha para ficar mais fácil para a gente lembrar. Essa rotina, né, é um potencial inativo. Então, causa o quê, gente? Frustração emocional. Quem não gosta de ficar na mesmice se frustra, se deprime, tá? E isso leva ao quê? Retarda os nossos sentimentos, pode gerar violência e crime. Acreditem ou não. Quando a gente vai ver vai no... Como é que fala? Desculpa eu ficar colocando óculos, eu estou me adaptando, eu já não estou enxergando bem, eu tenho que admitir. Mas, então, eu estou me adaptando, tá? É um hábito, uma rotina. Então, chega uma hora, quando você vai num lago, tá ali parado, certo? Um lago parado, alguém já viu um lago parado. Você joga uma pedra, acontece o quê? Várias ondas. O lago desaparece? Não. Mas tem o quê? Umas ondinhas ali, né? Agora, se você deixar aquele lago lá paradinho, vamos colocar esses poços, né? Esses poços de mentira que tem aqui. Ninguém mexer nada, não tratar a água, deixar ali paradinho. Vai criar o que lá dentro? Lodo. Não vai?
Aí você fala, não, mas o lago é bonito, tá no meio de gente boa, a chuva vem, tudo. A água parada vai criar lodo. Não importa quantos cachorrinhos estão correndo ao redor, não importa quantas pessoas mudaram perto do lago, parado vai virar lodo. E assim a nossa vida. Não importa o trabalho que eu arrumei, não importa os familiares que estão comigo, não importa aquela pessoa que eu conheci. Se eu não quiser me mover, eu vou criar. Exato. Tá? Isso assim, de uma forma figurativa. Então, retarda o quê? Sentimentos, gera violência ou crime. Então, chega uma hora que a falta de estímulo, gente, tá? Não é a questão da gente, tá na hora tem que fazer uma coisa, não é mudar a rotina, ficar desesperado, não é isso. É a falta de estímulo. Aí ela continua. Como ruptura do processo de libertação da masmorra que a pessoa se construiu e se prendeu. Então, na verdade, isso daqui, esse processo de libertação da masmorra é o quê? O que a gente se colocou na nossa rotina, essa frustração é uma forma da gente sair daquilo ali que a gente mesmo se colocou, né? E aí a gente começa nesse aspecto aqui. Agora, se a gente encarar a vida como uma mudança constante, né, com propostas de renovação, como eu não vou poder fazer tudo de uma vez, é bem verdade, mas eu preciso me mover de alguma forma. Eu preciso ser flexível. Não, eu sempre fiz isso desde 20 anos atrás. Será que não existe nada na nossa vida que a gente não queria ter feito diferente? Será que não dá para ir atrás de um plano diferente? Não estou dizendo aqui que nós temos que deixar tudo e não fazer nada, não é isso. Mas é sempre hora de mudar. Vejam os mentores dizendo para nós somos seres de renovações constantes, experiências diferentes. A rotina, ela é parte da nossa vida e tem que ser, gente. Ninguém vive sem uma etapa, uma sequência de passos. Mas a gente não pode entrar nessa rotina mental da nossa vida. Tem que estar, o espírito imortal tem que estar sempre pensando para frente, né? Sempre para frente. E aqui é a mesma coisa. Então, a pessoa entra nessa frustração, que é um processo de libertação da própria prisão que ela se colocou. E aí acontece o quê? Rompe os limites, dá conflito e os instintos agressivos. É como se você está o quê? Naquele rio igual a correnteza, que arrebenta aquela barragem. Chega uma hora, gente, que o rio tem que passar. Aquilo ali vai fazer uma pressão tão grande que a gente vai sair vazando por tudo quanto é lado. E é exatamente o que ela está dizendo. Então, o que a gente pode levar disso aqui para nós, né? Na nossa vida diária? Como é que está sendo a minha rotina? Eu espírito, eu pessoa, com sentimento, né? Com pensamento, com conduta, com índole, seja o que for. Como é que está sendo a minha rotina? Eu acordo de manhã, faço isso, no final do dia foi no automático? Ou eu parei um tempo para refletir, eu parei um tempo para ver essas tarefas, eu parei um tempo para, quem sabe, fazer algo diferente. Não estou falando coisas materiais, mas sei lá, uma meditação. Olha, só de vir aqui ao centro é sair da rotina, certo? Mas vir ao centro espírita não pode ser parte da rotina. Porque quando a gente vê o centro espírita ou o templo, onde a gente for, como uma coisa da rotina, não está tocando a nossa alma. Certo? Vira um hábito. Eu vou para o centro porque estou indo mesmo, eu estou indo há 20 anos. Vocês percebem a diferença? Não estão rindo aí, não estou falando nada para ninguém, tá, gente? Mas é para a gente começar a pensar. Vou dar o exemplo para nós, então, já que a gente está aqui é melhor. Eu vou dar uma nossa para ninguém se sentir ofendido, mas eu vou lá no passe porque eu estou lá, eu dou passe já há 10 anos, então eu vou, né? Isso é rotina. Isso não é amor ao trabalho. Eu vou ao centro porque... eu vou, minha esposa vai há 5 anos, eu estou indo também, então tudo bem. Isso não está deixando o evangelho entrar ali dentro. Virou parte da rotina, da conveniência. Então, com tudo isso, a gente pode começar a analisar a nossa vida. Esse trabalho que eu estou efetuando é parte da rotina ou é algo que eu poderia mudar? Eu não gosto do meu trabalho, mas é o que tem para hoje. Não tenho como mudar agora,
vai fazer um hobby, vai fazer uma coisa diferente. Vai mexer com outra coisa no seu espírito. Sei lá, não é possível, gente, que de um computador e uma mesa de escritório não há nada que a gente não goste de fazer além disso. Um curso de alguma coisa, um instrumento, uma coisa que você goste, para quebrar aquela casca. Você vai ouvir uma música, a sua alma se eleva, vai fazer um esporte, qualquer coisa que você possa entrar em contato consigo mesmo, para não cair nessa prisão que a gente mesmo se coloca, porque a rotina pode virar uma prisão. Quem está falando isso é Joana de Ângeles, que a gente mesmo se coloca. Não é ninguém que coloca, né? Então vamos lá. Aí chega o quê, gente? Quando chega nesse ponto, a gente entra em desequilíbrio, em choque. É quando o quê? Quando aquele copo transborda, quando aquela barragem do rio é arrebentada, e aí não tem mais jeito. A pessoa surta, né? Fica desequilibrada, entra em estado de choque, não consegue mais levar a vida, né? Quando não, tem os processos de saúde complexos que a gente sabe, né? Um ataque do coração, um aneurisma, seja o que for. Porque a pessoa não se permitiu sair daquele caminho único que ela escolheu para a própria vida. Vocês querem volta aqui? A sombra, é interessante a sombra com a tempestade na cabeça. Então, agora que eu vi também, ó, que eu percebi. Só tava vendo Não, eu vi a sombra, mas eu não liguei uma coisa com a outra. Então, chega uma hora, eu vi a sombra, não liguei uma coisa com a outra, é maravilhoso, né? A ajuda dos universitários. Então, aqui, ó, chega uma hora, gente, que fica essa neblina aqui. Não dá mais para sair dela. Ficou ali empacado. E aí, às vezes, é muito tarde. Às vezes, nós estamos naquele trabalho há 60 anos e você fala, eu vou para onde agora? Não significa que a gente não pode mudar, fazer alguma coisa diferente. Não é questão do trabalho material, é da condição mental. Joana de Ângeles não está falando, todo mundo larga esse trabalho chato, essa casa de serviço para fazer e vai para a rua, vai fazer outras coisas para o espírito ficar melhor. Não. Ela está falando da rotina espiritual, da rotina mental. Então vamos lá. Como é que a gente muda, gente? Alguém tem uma ideia como é que a gente vai mudar isso? Ela vai dar a dica aqui. Tem alguns suportes morais e espirituais. Alguém tem alguma dica do que seja um suporte moral e espiritual para mudar esse quadro? Não? Coragem? Coragem é iniciativa, né? Coragem é um deles. Mas olha só. É um deles, né? A coragem, a iniciativa, que a gente pode... A prece, né, gente? Por que não, né? A gente pode pensar aí. Mas olha só que interessante. Esses suportes morais, eles vão abrir para nós espaços mentais e emocionais. Por quê? Quando a gente começa a pensar em talvez sair um pouco daquele caminho rígido que eu me coloquei, quem sabe idealizar o amor ao próximo, quem sabe ir naquela igreja ou ir naquele centro espírita e ver se alguém precisa de ajuda, naquele dia que eu estou entediado, naquele dia da mesmice. E aí começam a aparecer os suportes morais e espirituais. Eu não estou falando que é o centro espírita só, estou dando um exemplo. Mas ela diz aqui, abre espaços mentais e emocionais para o idealismo do amor ao próximo, da solidariedade, dos serviços de enobrecimento humano. Nenhum de nós pensou nisso. Como que o serviço ao próximo, a solidariedade nos tira da rotina? Sabe por quê? Porque a gente sai da gente. É por isso. Quando a gente está na nossa rotina, quando nós estamos no nosso caminhozinho do dia a dia, o outro está ali, eu estou aqui. Quando nós saímos de nós para fora, que é o quê? Através da solidariedade, né? Do ajuda ao próximo, isso se torna o quê? Suportes morais e espirituais, para a gente conseguir mudar esse quadro, de acordo com o que ela nos diz. E a gente entra numa fase onde o homem interior que nós temos sobrepõe o exterior. Que é aquele exterior, aquele homem castrado, aquele homem que tem que viver, o homem e mulher, o ser, tem que viver com as aparências, tem que viver nas condições materiais que o mundo está pedindo que eu viva, tem que ser gordo, magro, loiro,
cabelo escuro que for porque é bonito. Então, quando a gente entra nessa parte da mudança, eu falo, opa, peraí, eu não preciso estar vestido igual aquela pessoa da novela. Eu não gosto daquilo. Ah, não, mas todo mundo faz. É bonito, é moda. O que é a moda? O que é a moda, gente? Tá lá, tem uma lei e fala, é moda, todo mundo tem que fazer. Não. Nós não se condicionamos porque estão falando que é bonito, porque é isso, porque é aquilo. Então, aqui, o homem interior, ele entra, ele sobrepõe o exterior nessa hora, tá? Quando a gente sai desse caminho. Aí ela fala assim, com esses esforços, né? Ou seja, os esforços de solidariedade, de ajuda ao próximo, de sair um pouco de nós, com esses esforços e vontade, o homem interior domina o exterior, que é social, produtos de repressão e castrações. Por quê? Vai propor conceitos de dignidade divina, de coisas espirituais. Quando o homem interior domina o exterior, quer ver um exemplo? Eu estou com 1000 papéis na minha mesa para fazer, a minha rotina é às 5h30, eu não estou dando exemplo, mentira, estou dando um exemplo. Às 5h30 eu tenho lá 1000 papéis para resolver, que eu só sei que eu vou acabar quase pelas 7. O homem interior vai entrar, quando eu olhar aquela montanha, e são 6h30, eu falar, opa, eu vou parar agora, porque eu preciso buscar o meu alimento espiritual. Não há papel nenhum que vai dominar, não há trabalho nenhum que vai dominar o meu momento de me, o quê? Libertar espiritualmente falando, de me cuidar emocionalmente, psicologicamente. Isso é o quê? O homem interior se sobrepondo ao exterior. O exterior vai morrer? Não, porque a gente vive no mundo material. Precisa trabalhar, precisa estudar, precisa fazer as coisas, pagar conta, infelizmente, né? Mas a gente vive aí nesse mundo. Mas o interior sobrepõe. Quando a gente chega aqui e sai daqui e fala, nossa, mas parece que eu tinha tanto problema, parece que deu uma amenizada. Não é que o problema é amenizado, o problema está lá. Mas eu saí mais forte. Se eu tivesse ficado em casa no sofá, com aquele monte de papel, assistindo novela e pensando na problemática, eu estaria o quê? Deixando o exterior tomar conta. E eu tirei aquela meia hora, aquelas 2 horas e falei, não, agora o interior vai tomar conta. Certo, gente? Então, é nesse sentido que Joana de Ângeles nos mostra quebrar essa mesmice na nossa vida. Essa quebra, né, de a mesma coisa. Todo dia eu tenho que fazer assim, porque eu tenho que fazer assim. Não, você não tem. Quem está dizendo que tem que ser assim? Não é? Eu não estou falando só das coisas nossas corriqueiras, mas na maneira de pensar, né? Se todo mundo compra aquele sapato amarelo, por que que eu tenho que comprar o sapato amarelo? Opa, está até me replicando aqui, né? Então, por que que eu tenho que comprar? Ninguém respondeu. Por que eu tenho que comprar o sapato amarelo? Porque é moda? E o que que eu vou ganhar se é moda? Nada. Nada, exatamente. Não vai ser muito melhor eu ir na vitrine e falar, minhas amigas, meus amigos dizendo, olha, a moda agora é o sapato amarelo. Aí eu vou, tiro do bolso $100, né, que aqui é caro, $100 num sapato amarelo porque todo mundo acha que é bonito, certo? Aí chega uma hora que eu não vou sentir aquele prazer de gostar do sapato roxo e ir lá na loja e dar os meus $100 no roxo, quando é aquilo que vai me satisfazer. A rotina é todo mundo comprar o amarelo. Então, não é a questão do ter ou não ter, do ser ou não ser, é a questão do quê? De nós começar a ser nós mesmos. Muita gente, a gente se condiciona, né, nesse caminho. Aí ela fala uma coisa impressionante, que é o que? A conquista da liberdade. A liberdade, gente, custa caro. Isso não é o ditado popular. Liberdade custa muito caro. Da gente poder ser respeitado no que a gente pensa, nós podermos ser respeitados nas nossas opiniões, nos nossos pontos de vista, ou nos nossos valores, que é muito maior, né? No mundo de hoje, às vezes, algumas atitudes que a gente tem, nós somos taxados do quê? De bobinho, não é? De frágil, de inocente, e por aí vai. Então, ela fala aqui, a liberdade custa um alto preço e deve ser conquistada. Não é liberdade de libertinagem, de sair extravasando, não. A liberdade de ser e agir. Que é o que eu dei o exemplo ridículo do sapato, mas é justamente isso.
O porquê que eu tenho que ter aquele carro que todo mundo está comprando? Por quê? Qual o problema? E se eu gosto de andar de metrô, que aqui não tem, infelizmente, se eu gosto de andar de ônibus? Ah, mas vão falar que você é pobre, e daí? Se eu sou um executivo, eu não quero ter aquele carro, eu quero andar no transporte público. Esse é o speed de luz, né? Mas pode ser que aconteça, né? Então, por aí vai. Vocês pegaram, né, o fio da meada. Então, chega uma hora que a gente quer ser respeitado. A gente sai dessa submissão acomodada que as pessoas nos colocam, que a sociedade nos mostra. E aí a gente consegue quebrar essas rotinas que a gente vive, né? O homem deve se renovar incessantemente em rumos de melhores hábitos e atividades, motivando para o aprimoramento íntimo, com consequente movimentação das forças que favorecem o progresso pessoal e comunitário em benefício da sociedade geral. Então veja lá aqui, lembrando, né? Renovação, aprimoramento íntimo em benefício ao próximo. Quando eu saio de mim, do meu caminhozinho A, B, C e D, para fazer uma curva, para talvez auxiliar alguém, eu estou quebrando minha mesmice, né? Aquele meu processo deprimente de estar naquele mesmo trajeto. Então, qual que é a precaução, né, para a gente não entrar nessa rota que parece que vira um círculo vicioso? Desenvolver as propostas evangélicas. O que é isso? Desafios propostos por Jesus induz a criatura a dar passos mais largos e audaciosos do que aqueles que levam na direção dos breves objetivos da existência material. Quando Jesus fala para nós, vós sois deuses, bate e vai se abrir. Ele está dizendo, fica aí na mesmice que tudo vai acontecer? Não. Ele está nos chamando, o quê? A se mover, certo? Então, desenvolver as propostas de Jesus é isso, é dar passos mais largos, arriscar um pouco mais, não arriscar inconscientemente, arriscar no plano do espírito, arriscar em se conhecer, arriscar em amar, arriscar em algumas mudanças. É esses os passos longos e audaciosos, né? Porque a gente sai daquela mesmice. Aí ela fala, essas propostas facilitam a ruptura da rotina, dando saudável dinâmica para uma vida integral em favor do homem espiritual e eterno, e não apenas do homem material, da máquina material que vai o quê? Vai virar pó, né, gente? Então nós gastamos a nossa vida com tanta coisa material, preocupações, que é, claro, é parte da vida. Mas o que vai virar disso? O que vai sair disso aqui? Então, o domínio do interior para o exterior é justamente isso. A gente vir, né, buscar uma atividade como essa, por exemplo. O que nós estamos aqui ouvindo hoje, não de mim, mas de Joana de Ângeles, se nós desencarnássemos agora, tudo ia ficar. Menos o que nós ouvimos hoje, nós iríamos levar. Certo? Então, isso é o domínio, é a quebra da rotina para cuidar de si, para ver outros caminhos que a gente pode seguir. Então, é a caridade, né? Não só evitará que pratiques o mal, como também fará que pratiqueis o bem. Porquanto uma virtude negativa não basta, é necessária uma virtude ativa. Para fazer-se o bem, mister sempre se torna a ação da vontade. Para se não praticar o mal, basta as mais das vezes a inércia e a despreocupação. Eu li isso aí umas 10 vezes, não entendia. Até que eu falei, não é possível, porque eu não estou entendendo. Então, vamos lá. Virtude negativa, o que é isso? Eu sou bom, não faço mal a ninguém. Ótimo. E quanto de bem está fazendo? Quando faz o bem, a virtude se torna o quê? Ativa. Certo? Eu sou uma pessoa honesta, não roubo dinheiro de ninguém. Ótimo. E quando eu vejo roubando, eu faço o quê? Certo? A virtude ativa. Para fazer-se o bem, é a ação que dá vontade. Então, gente, fazer o bem dá trabalho. Sair do nosso caminhozinho, do chapeuzinho vermelho, dá muito trabalho. Mas se a gente sair, a gente não encontra o lobo mau, né? Essa é a verdade. Se ficar, vai encontrar o lobo mau. Mas, infelizmente, não, felizmente, fazer o bem dá muito trabalho. Mas, para não fazer o mal, gente, para não fazer o mal, basta o quê? Não fazer nada.
E quanto de bem que eu estou fazendo? É essa a mensagem. Porque eu falei, não, peraí. Então, para não praticar o mal, pode ficar sem fazer nada? Não. Não fazer o bem é o mal. Então, eu não faço mal, mas não estou fazendo nada de bom. Nem para mim, nem para o outro. Certo? Então, eu fico em casa. Lembra da imagem do tiozinho lá no sofá? Estou aqui, não estou fazendo mal para ninguém. Estou despreocupado, estou na inércia. E o que está fazendo de bem? Né? É essa a chave desta mensagem que ela nos traz. Esse aqui da Revista Espírita, uma mensagem do artigo que chama A Regeneração. Para avançar, deve o homem quebrar necessariamente a corrente que o liga ao pelourinho do passado, pelo hábito, pela rotina, pelo preconceito. A não ser assim, o obstáculo fica sempre de pé, e ele girará num círculo sem saída, até que tenha compreendido que para vencer a resistência que obstrui a rota do futuro, não basta quebrar armas envelhecidas e danificadas, é indispensável criar outras. Isso aqui a gente está ouvindo em 1869, gente. Parece que estão falando isso para nós. Agora, estamos presos nessa corrente do passado, do que a gente falou, da família, do ser assim, pelo hábito, pela rotina, quando não pelo preconceito, certo? Num círculo sem saída, até que chega uma hora que tem o quê? Que tem que ter resistência. Para o quê? Para romper essa barragem. Para romper isso daí e começar o quê? A procurar outros caminhos. Então, não basta quebrar armas envelhecidas, é preciso criar outra. Porque eu não posso destruir a minha rotina, destruir os meus caminhos e ficar lá, então agora acabou tudo. Tem que criar renovações, experiências constantes. Né? Então, essa é a criação de novos caminhos. Então, a gente vai finalizar com a mensagem de Eurípides Barçanufo, que Eurípides Barçanufo, a maioria de vocês devem conhecer, mas no livro Tormentos da Obsessão, tem uma parte que fala sobre ele, e ele é um fundador de um hospital chamado Hospital Esperança, no plano espiritual. Nesse hospital, os pacientes são, sabe quem? Vocês sabem quem eles são? São pessoas que são cristãs, gente como a gente de boa fé, gente honesta, mas que tem até uma descrição, que não conseguiram ou não quiseram adotar o compromisso da vivência da sua mensagem de amor, do Evangelho. Gente, isso é muito sério. Muitos de nós poderíamos desencarnar e ir para esse hospital. Muitos de nós. E ele cuida desses espíritos comprometidos com o quê? Nós viemos aqui, ouvimos esses tipos de palestra que a gente ouve semanalmente e fazemos o que com isso? Desencarnamos em condições muito difíceis, porque vamos pensar, nossa, eu achei que estava modificando, mas não estava, entrou por aqui, saiu por aqui. Então, principalmente, os espíritas são colocados nos hospitais, porque chegam lá arrependidos, desnorteados. Então, Eurípides, no seu coração bondoso, acolhe essas pessoas no plano espiritual, né? Os processos obsessivos graves. Então, eu estou citando para apresentar, claro, o espírito e para vocês irem buscar mais sobre a vida desse espírito, que não é um qualquer. E olha só o que ele está nos dizendo. Ele está o quê? Cuidando de pessoas que acabei de escrever, tá? Irmãos, sede vencedores da rotina escravizante. Em cada dia renasce a luz de uma nova vida e com a morte somente morrem as ilusões. O espírito deve ser conhecido por suas obras. É necessário viver e servir. É necessário viver, meus irmãos, e ser mais do que pó. Então, com isso, nós vamos finalizando a nossa palestra. Eu espero que tenhamos todos, né, possamos refletir sobre isso nas nossas vidas e que o Mestre Jesus esteja conosco. E agradeço muito a paciência e a amorosidade de vocês. Boa noite.